Para fazer esse modelo, eu vou estar utilizando o fio náutico de polipropileno verde militar de 3 milímetros. Você também pode estar fazendo com o fio que você preferir, até o fio náutico de 5 milímetros, esse aqui é o de 3. Agulha de crochê número 3,5. Nessa minha, ela tem 3,5 e tem 5. Você poderia estar fazendo com a número 5 também, mas eu prefiro deixar meus pontinhos mais apertados, então eu vou utilizar a 3,5. Agulha de tapeceiro, tesoura, fita métrica, botões imantados, isqueiro e alguns marcadores. Em relação a esses botões, eu estou utilizando pela primeira vez esse daqui, vamos ver se passa pelo teste. Eles prometem ser mais seguros, porque tem esse corinho aqui, né, mais seguros na hora de estar puxando e abrindo, do que aquele que tem a parte costurável aqui dos lados, ok? Vamos ver se aprovamos. Vamos precisar para esse modelinho dois botões. Vamos para o passo a passo. Estamos chegando ao final da carreira, da minha 12ª carreira. Vou continuar da mesma forma, certo? Último ponto, faço o ponto, puxo uma corrente, certo? Corto o fio e vou puxar todo esse fio. Aperto o nó e aqui eu vou esconder o meu fio um pouco e depois queimar a ponta, tá? Então vamos lá. Eu vou caminhar um pouco aqui com esse fio. Eu vou passando ele aqui meio de zigue-zague. Vou cobrindo aqui, tá? Até certo ponto. Aqui já tá legal. Vou diminuir aqui um pouquinho, tá? Queimo com a ponta, certo? Um pouquinho. E aperto assim, tá? Veja que ele já está aqui escondidinho. Só uma nota mental pra deixar esse lado pra dentro, tá? Pra que essa ponta aqui não apareça. Eu vou aproveitar e vou também esconder essa pontinha aqui também. Veja que eu estou deixando aqui e aqui, tá? As duas emendas. Essa parte aqui vai ficar para fora e essa aqui para dentro. Prestem bem atenção nisso, tá? Aí agora aqui eu vou fazer uma laçada no meu fio, certo? E vou fazer 6 correntes. Eu vou fazer uma laçada aqui no meu fio, certo? Eu vou contar 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 7. Vou pegar aqui um lado, o primeiro ponto aqui, tá? E vou fazer um ponto baixíssimo, certo? Pra unir essa corrente. Eu vou pegar, fazer uma laçada inicial aqui e fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pegar aqui o lado direito da minha peça, que vai ficar pra fora, e vou fazer um ponto baixíssimo, certo? Ponto baixíssimo. E vou seguir por todos os bloquinhos com ponto baixíssimo, tá? Assim, a gente vai estar fazendo o acabamento e, ao mesmo tempo, grudando aqui pra gente fazer as laterais da bolsa, tá? Então, um ponto baixíssimo até chegarmos na outra extremidade. Eu vou seguir com os meus pontos, olha como está ficando. Eu vou seguir com os meus pontos e volto com vocês. Cheguei ao final da minha carreira. Tenho aqui o último ponto feito. Tem o último ponto, aí eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembra que aqui eu fiz 6? Deixa eu colocar assim pra vocês. Aqui eu estou fazendo 7. Por quê? Eu vou virar o meu trabalho, certo? E vou observar duas coisas. A primeira é que eu vou pular a primeira correntinha, certo? E vou fazer na segunda, fazendo assim 6 pontos. Então, vamos lá. 6 pontos baixos, tá? Eu vou fazer aqui, você faz aí o seu também. Vamos achar. Essa aqui tá meio escondidinha, mas eu encontrei. Vamos lá. 2, 3, 6. E eu vou seguir também fazendo 6 pontos, vou fazer os pontos baixos aqui, em cima da minha carreira. Aqui você vai observar o seguinte, que aqui nós vamos ter essa alcinha daqui e vamos ter a alcinha da frente, do meio do ponto, certo? Então, a gente vai trabalhar pegando 2 alcinhas, tá? Fazendo ponto baixo. Pega as 2 alças. E se você observar, aqui vai mostrar uma diferençazinha de ponto, onde vai ficar determinado, onde vai ser o fundo e a lateral da bolsa, tá? A gente vai fazer por toda a carreira, eu vou adiantar aqui e volto com vocês. Chegando ao final aqui da carreira, eu vou completar. Vou observar aqui, né, o último elozinho aqui de trás. Esse primeiro é um pouquinho difícil, mas a gente consegue, tá? Então, um ponto. 2, 3, 4,
5, 6, tá? 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o que é que nós temos aqui? Vamos atualizar, né? A gente tem aqui o fundo da bolsa e o início da lateral da bolsa. Nós vamos trabalhar esse percurso daqui pra cima, 17 carreiras, tá? Carreiras de ida e volta, mesma quantidade de pontos que está aqui. 6 de um lado, 6 do outro, então a gente aumentou 12. Por enquanto, o fundo da nossa bolsa tem 9,5 centímetros daqui por 25 centímetros. E a lateral da nossa bolsa vai ficar com 33 centímetros, tá? Então, eu vou seguir, você também segue aí do seu lado, com 17 carreiras. E depois eu venho pra gente começar a fazer o formato da bolsa e as diminuições. Pronto, gente, eu cheguei aqui, já completei as minhas 17 carreiras, que tá o fundo da minha bolsa e aqui o corpo da bolsa, parte do corpo, né? Junto com as laterais. Agora está medindo 34 centímetros de largura por 21,5, tá? O que é que a gente vai fazer? A gente vai começar a fazer as diminuições aqui, certo? Pra dar o formato assim da bolsa. Aqui a gente vai dobrar, não é? Porque fica o fundo. A gente tá de corpo de bolsa, a gente tem isso. Agora a gente vai só fazer as diminuições por 11 carreiras. E a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou pegar a minha agulha aqui, certo? Deixa eu desenroscar aqui um pouco. Dei uma enrolada, pronto. Pegar a minha agulha, eu vou fazer uma correntinha pra virar normal. Eu vou começar com diminuições, tanto no começo quanto no final, tá? Então, veja, eu tenho minha agulha aqui, eu vou vir no primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, mas não vou fechar. Vou no segundo, vou fazer subir outro ponto baixo, fico com 3 laçadas na agulha. Então, eu venho e retiro todas de uma vez, diminuir. O restante dos pontos vai ser um ponto em cima de cada ponto de base, certo? Igual a carreira que nós já vemos, igual as carreiras que a gente já vem fazendo, tá? Então, eu vou seguir aqui com o meu crochê e lá na frente eu volto pra mostrar como a gente vai diminuir no final. Pronto. Voltando, gente, eu estou chegando aqui, ó, no meu último, penúltimo e antepenúltimo, né? Eu preciso diminuir 2 pontos, então eu faço aqui. E nesses 2 últimos eu vou fazer da mesma forma. Vou subir o ponto baixo, vou no último ponto, subo o ponto baixo também. E faço a laçada com os 3, retirando os 3. Por que a diminuição? Porque eu fiz 2 pontos em um. Faço mais uma corrente pra virar. Vou virar o meu trabalho, certo? Vou virar, vou deixar bem aqui pertinho pra vocês verem. Já fiz, aí eu vou pegar no primeiro ponto, certo? Um ponto, vou pegar no segundo 2 pontos. E vou fazer o mesmo processo, tá? Foi o que eu fiz aqui, ó. Veja que naturalmente ela já tá diminuindo, tá? Vou fazer novamente, porque a linha é escura, né? Fiz a corrente, ó, um ponto, 2 pontos, tá? Esse é o primeiro que foi diminuído e o seguinte. Então, eu coloco aqui, um ponto, subo, introduzo de novo e subo também, puxo os 3 pontos de uma vez, os 2 pontos de uma vez. E os demais, eu vou seguindo, fazendo ponto baixo em cada ponto de base, até chegar lá no final, tá bom? Eu vou adiantar aqui e volto com vocês. Olha como já está ficando aqui. Cheguei aqui aos 2 últimos pontos, eu tenho um ponto aqui e tenho um ponto aqui, ó, tá? Se a gente olhar aqui por cima, a gente consegue ver 2 alcinhas, tá? Aqui e aqui. Então, introduzo, dou altura, fico com 3 laçadas, eu vou passar aqui. Veja aqui também, naturalmente já tá ficando a diminuição. Eu fiz 2 carreiras. Faço mais uma pra virar uma correntinha, viro o trabalho, mesma coisa que eu fiz. Eu venho no primeiro ponto, puxo uma laçada, venho no segundo ponto, puxo a segunda e retiro os 3. Veja aqui, tá ficando bonitinho aqui. Os demais pontos, como na carreira anterior, eu vou fazer um ponto em cima de cada ponto. Quando eu chegar aqui no final, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz no último e no penúltimo ponto, eu vou lá e faço e vou continuando essa diminuição aqui. Eu vou trabalhar por 11 carreiras. Aqui eu já fiz 2, estou começando a terceira e vou fazer. Você faz aí, depois a gente se encontra para o próximo passo. Cheguei aqui no último ponto, vou fazer. Vou chegar aqui no próximo ponto, penúltimo ponto, fiz. Cheguei no penúltimo ponto, fiz o meu ponto caranguejo, vou chegar aqui no último e vou puxar e fazer um ponto baixíssimo, ou seja, passar pelas duas alcinhas de uma só vez. Aqui eu vou fazer uma corrente, vou cortar o meu fio e vou arrematar, tá? Então, passei o fio aqui, vou ajustar e vou fazer o arremate desse fio aqui, escondendo ele, depois eu vou queimar a ponta. Temos o fundo da bolsa e a primeira lateral. Agora a gente vai fazer a segunda lateral. A gente vai determinar. Agora a gente determina qual será o lado da frente e o lado avesso da bolsa. Eu vou determinar por essas correntinhas que se formaram quando a gente fez o ponto baixíssimo na união do fundo com a lateral. Então, eu vou fazer o mesmo, tudo que eu fiz aqui desse lado, certo? Até aqui, eu vou repetir desse lado aqui. Eu vou pegar o meu fio, vou fazer 6 correntes, vou emendar aqui, vou caminhar com pontos baixíssimos, fazer 7 correntes, voltar fazendo pontos baixos nas alcinhas de trás e seguir por fazendo a lateral, seguindo pela mesma quantidade de pontos que nós tivemos aqui na lateral, depois as 11 carreiras de diminuição e o ponto caranguejo. Eu vou fazer e volto com vocês pra gente fazer as alças. Bom, cheguei ao último ponto da 11ª carreira, agora eu vou puxar a linha aqui o máximo que eu puder, eu vou passar toda a bolsa por dentro, assim, dessa forma, e vou ajustar o fio. Veja que eu tô colocando do lado contrário, vou simular um nó aqui,
e vou puxar, apertei bem aqui, e vou puxar aqui para o primeiro ponto deste lado, tá? Então, aqui eu vou puxar uma corrente, passar por dentro do fio, aliás, ele vai ficar assim. Não se preocupa com esse fio, porque aqui ele vai escondendo à medida que a gente for fazendo um ponto. Aqui a gente vai trabalhar com pontos caranguejos. Da seguinte forma, vamos fazer uma corrente aqui, né, de virada. Tô com a laçada aqui na minha agulha, deixa eu aproximar mais aqui. Estou com a laçada, venho no ponto anterior e faço um ponto baixo. E agora eu tiro as duas laçadas. Venho no próximo, com a agulha aqui, né, laçada dentro da agulha, venho no próximo ponto, puxo e faço duas laçadas na agulha, tá vendo? E puxo o ponto baixo. E eu vou trabalhar assim por toda a carreira até chegar aqui nessa outra lateral. Vou fazer um pouquinho com vocês e depois eu adianto o vídeo, tá? Vamos lá. A gente deixa o fio aqui, tá? No ponto anterior, puxa uma laçada e faz o ponto baixo. Na carreira anterior, puxa uma laçada e faz o ponto baixo. Ajusta, a gente tá formando o ponto caranguejo, veja só. Mais uma vez, puxa o ponto. Deixa eu ver aqui, ficou mais apertado. Puxa o ponto baixo, duas laçadas na agulha e puxa e faz o ponto baixo. Eu vou seguir aqui e daqui a pouco eu chamo vocês, tá? Finalizar mais esse e eu venho com vocês. Estamos chegando aqui ao final dessa última parte, último ponto, concluir. Veja que o fio que estava aqui, ele não está mais, ele sumiu, tá? E aí eu vou continuar fazendo os pontos caranguejos nessa parte central e descer até esse último ponto aqui. Então aqui em cima é o mesmo processo. Se torna até mais fácil de fazer desse lado, tá? Pega o próximo ponto, faz uma laçada, ponto baixo. Próximo ponto, faz uma laçada, ponto baixo. E assim a gente vai seguindo, fazer de novo, tá? Pega a laçada, ponto, e faz o ponto baixo. Laçada, ponto, faz o ponto baixo. E assim a gente vai fazer por toda a carreira. E assim a gente vai fazer por toda a carreira de pontos caranguejo. Para fazer as alças da bolsa, vamos fazer um nó inicial. Nó inicial. E vamos fazer 71 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 71. Vou fazer aqui e volto. Cheguei aqui no final da 71 corrente. Vou pular essa primeira e vou fazer na segunda um ponto baixo. Certo? Aí vou seguir fazendo ponto baixo em cada argolinha dessa. Em frente mesmo, tá? Não precisa pegar na argolinha de trás. É a argolinha que se forma aqui. Tá vendo? Você vai pegando aqui até o final. Quando chegar no penúltimo ponto, eu volto com você. Cheguei aqui no último ponto, tá? Nesse último ponto, a gente vai fazer 3 pontos no mesmo lugar, tá? Então, 1 ponto. 2. E a gente já aproveita pra esconder aqui esse nó, tá? Esconder esse pra fazer o acabamento. Então, fizemos 2, 3 pontos. Aí, no penúltimo ponto, já tem 1 ponto, então a gente coloca mais 1. E vamos trabalhar na carreira de volta, tá? Então, em cada ponto de base, desse lado aqui eu vou ter uma carreira e do outro lado eu vou ter outra, tá? A gente vai trabalhar de maneira, digamos que circular, tá? Então, se eu coloquei 71 pontos do início até o final, eu vou colocar também 71 pontos em cada ponto. Quando eu chegar aqui no último ponto, que for o primeiro, né, da carreira, eu também vou colocar 3 pontos aqui, tá? Quando eu chegar aqui no último, eu volto com você. Pronto, cheguei aqui no último ponto, tá? Aqui no último ponto nós temos uma corrente, um ponto alto. Então, é como se tivéssemos 2 pontos altos. Então, eu faço mais um ponto alto aqui dentro e coloco um ponto baixíssimo na voltinha aqui da corrente, tá? Eu vou fazer aqui 3 pontos baixos. Ó, 1, 2, 3, tá? Corrente, mais um ponto, e agora, no início, e agora eu fiz mais um. Então, eu fico com 3 argolinhas aqui. Eu faço uma argola no mesmo lugar aqui. No próximo ponto, eu vou colocar 2 pontos altos. 1, 2. Pra fazer a virada, tá? Fazer os aumentos pra fazer a virada. Quando eu chegar aqui no final de novo, eu vou fazer mais 2 pontos altos nesse último ponto e fazer um ponto aqui nessa corrente, representando o segundo ponto alto desse ponto alto aqui, tá? Então, no total, eu vou ter 6 pontos altos. Mesma coisa aqui. Mesma coisa do outro lado, tá? Eu vou seguir fazendo pontos baixos até chegar aqui na outra ponta. Aqui, eu tenho 3 pontos altos, baixos. 1, 2, 3. Então, em cada argolinha dessa, eu vou fazer 2 pontos. Vai fazer 6 pontos aqui. E eu continuo do outro lado, fazendo os pontos baixos até chegar aqui na ponta inicial novamente, tá? Não tem segredo. Quando vocês forem fazer, vocês vão entendendo. Colocar dois pontos nas pontas. Temos 3 pontos baixos no mesmo ponto. Na segunda carreira, vamos colocar 2 pontos baixos em cada um desses 3 pontos. Aí vamos formar 6, que é o aumento da virada, e depois preencher toda a extensão com ponto baixo. Aqui, cheguei no penúltimo ponto. Eu tenho o penúltimo ponto aqui e nesse daqui tem 1, 2, 3 pontos aqui da virada. Então, no último ponto eu vou colocar um ponto baixo, normal.
E nesse daqui, nesse, nos 3 pontos, eu vou colocar 2 pontos baixos no mesmo ponto. Então, 1, 2, no próximo. 1, 2, certo? Aí, no último ponto, no terceiro aqui, eu vou colocar 1, 2, certo? Ou seja, eu fiquei aqui com 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos. Aí, no primeiro ponto aqui da próxima volta, né? Da volta do outro lado, coloco um ponto baixo, normal. E vou seguindo com um ponto baixo até completar a carreira. Até completar os 71 pontos, tá? Até chegar aqui do outro lado. Eu vou fazer e venho com vocês. Cheguei novamente na próxima curva, né? A última carreira. Então, vejam, coloquei um ponto no último ponto, certo? E aqui eu tenho um ponto, 2 pontos, 3 pontos. Eu já coloquei no início 3 pontos baixos. Foi a corrente que simulou o primeiro ponto e os 2 pontos em cima aqui do primeiro ponto. Então, eu tenho um ponto aqui, eu vou colocar 2 pontos baixos no mesmo lugar. Eu tenho 2 pontos desse lado e tenho 2 pontos aqui desse outro lado, certo? E aqui no meio tem uma corrente, que foi a do início. Então, eu preciso colocar aqui um ponto baixo, certo? Que quando eu puxar, fizer o ponto baixíssimo aqui, eu completo o 6º ponto. Vejam só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou medir uma distância de 1 metro de fio e vou arrematar esse fio, tá? Só como observação. Eu vou desmanchar esse ponto aqui, certo? Que seria o último. Aqui, e vou simular ele quando eu cortar o fio, tá? Então, vamos lá. Deixa eu medir aqui 1 metro. Vou medir 1 metro daqui, ó, na ponta do fio. Vou medir até chegar a 1 metro. Vou cortar aqui 1 metro, tá? Então, eu vou pegar minha tesoura. Vou cortar 1 metro, certo? Um pouquinho mais do que 1 metro, besteirinha, certo? Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar minha agulha, vou puxar todo o fio. Todo o fio, vou puxar, certo? Vou botar na agulha de tapeceiro. Ó, do outro lado, sobrou só de 1 metro, só sobrou esse pedacinho, tá? Eu já fiz a alça do outro lado, tá? Então, vai sobrar aquele pedacinho que a gente deixa mais, é o que sobra praticamente. Então, coloco aqui na minha agulha de tapeceiro, vou colocar aqui no ponto, certo? E vou simular uma corrente, tá? Que seria a corrente do último ponto. Coloquei pra cá e eu coloco aqui por dentro, dentro dessa alcinha aqui, do ponto. E aqui é só fechar. Simulei, olha só como o acabamento fica perfeito, tá? Ó, perfeito, perfeito. Não fica mostrando que foi aqui que acabou. Aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar marcador, certo? Aqui na outra que eu fiz, tá até aqui ainda. A gente vai fazer isso aqui, tá? Deixa eu tirar aqui. A gente vai fazer isso. Vai fazer esses 2 espécie de ganchinho, esse detalhe aqui pra prender lá na bolsa, tá vendo? Então, pra fazer esse circular aqui, a gente vai precisar deixar 14 pontos. Então, a gente vai fazer assim, a gente vai dobrar aqui no meio toda a alça. E aqui a gente vai contar. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente vai contar 14 pontos. Eu vou colocar um aqui, num lugar qualquer, certo? Mais ou menos, que eu acho que dê 14 pontos. E vou marcar. E aqui eu conto, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, certinho. Tô com uma visão boa. Aí, vejam só. Só pra gente tirar a dúvida, eu vou comparar com esse aqui, tá vendo? Ó, tá dando igualzinho, perfeito, tá vendo? Mesma largura. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse fio aqui que tá sobrando, tá vendo? A gente tirou 1 metro dele. Eu vou passar ele aqui por baixo, não tem problema, tá? E vou colocar aqui nesse primeiro ponto, depois do marcador, tá? Vou puxar ele aqui todo pra vocês verem. Deixa ele aqui esticadinho, certo? Aí você vai vir e vai colocar, certo? Você vai vir, deixa eu fazer aqui de novo, vou colocar no mesmo ponto que tá aqui o marcador, tá? Deixa eu tirar aqui só pra vocês visualizarem. Melhor, pronto. Eu vou puxar ele aqui, certo? Vou vir no ponto ao lado e vou ultrapassar pro outro lado, tá? Assim. Ok? Vou recolocar aqui só pra gente ver com mais facilidade onde a gente começou, tá? Deixar o ponto marcadinho aqui. Por quê? Vai ficar feito esse daqui, tá vendo? Na outra alça ele passou aqui por dentro, tá? Por que não tem problema deixar isso aqui? Porque essa parte aqui, essa borda, a gente vai costurar na bolsa. Então não tem problema dele ficar aqui. É até melhor que fica mais escondido do que se eu colocar ele aqui por cima. A mesma coisa eu fiz aqui com esse. Eu terminei aqui e aqui eu puxei, queimei a pontinha dele aqui dentro, porque a gente vai costurar ao redor e não vai mostrar a emenda do fio, tá? Então, voltando para essa alça, o que é que a gente vai fazer? A gente vai juntar todo o fio aqui, nossos pontos. Eu vou fazer um pouco com vocês, ó. Pego as 2 alcinhas desse lado, com as 2 alcinhas correspondentes do outro e vou puxar. Aí aqui do lado eu venho para as correntes do lado, pego as correntes de frente e puxo. Do lado em frente e passo. É uma costura simples, tipo zigue-zague, mas aí ela não tá mostrando os pontos. Veja como é que fica quando aqui na outra. Ó, ela tá correntinha com correntinha junto, mas ficou uma costura invisível. Não ficou aquele ponto passando por cima aqui, tá? Eu achei melhor assim. Mas se você quiser fazer por cima, é só colocar assim, ó, por cima e fazer, tá? Fica a seu critério. Deixa eu fazer aqui um pra você ver, ó. Bota por cima. Com a agulha correspondente, ela vai ficar assim, ó, com esses tracinhos, tá vendo? Aí você só ajeitar a linha aqui pra ela ficar uniforme. Pronto, e ela vai ficar sempre com essa tirinha aqui. Eu não tô
preferindo assim, eu tô preferindo fazer com ela invisível. Aí você escolhe como você faz, tá? Pra ficar invisível, é sempre do lado. Nunca passa por cima, sempre ao lado. Sempre ao lado, tá? Pronto. Esse aqui, eu vou continuar fazendo assim, até chegar na outra extremidade, certo? Que nessa outra extremidade também, deixa eu queimar aqui, esse pontinho aqui, que foi o inicial. Deixa ele bem fixo aqui. Não é necessariamente, tá? Mas, pra ficar um acabamento mais perfeito. Então, mais ou menos aqui eu conto 14 pontos, certo? A voltinha tem que dar 14 pontos. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver se eu acertei também no olhômetro. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 também. Vamos só conferir. Tá vendo, ó? Coloquei aqui, ó, tá igual, pontinho com pontinho, a abertura que vai ficar lá, tudo certinho, tá? Então, pronto, deixa aqui marcado. Vou fechando aqui, ó, no meio, certo? Unindo, e vou continuar a costura. O próximo passo, depois da costura, é colocar as alças na bolsa, tá? Mas a gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Eu vou continuar aqui costurando, essas carreirinhas assim de ida e volta, tá? Quando eu chegar lá no final, pra arrematar o fio, eu venho com vocês, tá bom? Você faz aí sua costura, eu vou fazendo a minha por aqui, e já já a gente se fala novamente. Pronto. Pronto, chegamos aqui ao último ponto. Eu vou retirar aqui o marcador, certo? E vou pegar aqui por cima, só pra fazer um arremate. Eu vou colocar um ponto assim por cima, tá? Vejam que ficou a pontinha certinha, certo? Só pra dar um nozinho aqui. Deixar bem firme, certo? E vou passar esse fio aqui pra dentro. Vou cortar aqui um pouco. E vou fazer a selagem, tá? Deixar ele aqui por dentro porque ele vai ficar um acabamento impecável, tá? Porque ele vai ficar escondido quando costurarmos na bolsa. Então, vejam. Eu agora tenho um par de alças. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem melhor. Eu tenho um par de alças. Tenho esse que eu acabei de fazer, tá vendo? Esse aqui. Um par de alças. Deixa eu alinhar aqui pra vocês verem direitinho. Aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho uma e eu tenho a segunda, tá? Tenho 2 pares. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar... Aqui eu tenho minha bolsa pronta, certo? Ela está aqui, ó. Tá vendo? Toda bonitinha aqui, como vocês podem ver. Bom, aqui nós temos nossa bolsa pronta, certo? Está aqui, toda bonitinha. E temos também nosso par de alças, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai medir exatamente aqui, ó, tá? Eu vou preferir medir assim, tá? Pegando alinhado com o último ponto. Deixa eu aproximar aqui mais pra vocês. Aqui, ó, tá vendo? Esse último ponto caranguejo aqui da quina, aliar o primeiro ponto aqui abaixo dele, tá? Então, eu vou querer colocar aqui. Eu não sei se vou conseguir prender, mas vamos lá, né? Vamos tentar prender aqui. Deixa eu pegar mais um pontinho, mais um marcador. Vou tentar também colocar aqui uma alcinha dessas, só pra gente ter uma visualização, tá? Pronto, marquei aqui, tá certo? Nessa outra alça também, né, a gente vai ter que ter cuidado. A gente vai ter que ter cuidado pra deixar ela alinhada, né? Certo? E aqui virar e colocar no mesmo lugar aqui, ó. Depois do último ponto, que é logo abaixo, a gente tentar colocar, tá? Você pode botar um marcador, pode pegar uma outra linha e enfiar. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. E enfiar também, pra marcar onde você quer. A gente vai primeiro colocar as alças pra depois fazer o acabamento. Eu quero mostrar um acabamento diferenciado, tá? Eu gosto de bolsas estruturadas, né? Eu gostaria de estruturar essa aqui também, tá? Então, vamos lá, dá pra colocar aqui e aqui. Vamos ver se deu certo. Pronto, segurei aqui, tá? Por enquanto eu vou deixar essa outra aqui do lado. Eu vou me preocupar só com essa aqui. Eu vou costurar, certo? Então, deixa eu ver se eu colocar ela mais pra baixo, se fica legal. Você vai aí, vai ser de acordo com o seu gosto, tá? Você pode botar ela mais embaixo aqui, ó. Acho que mais embaixo fica mais bonita. Coloca ela mais embaixo. Deixa eu ver se eu boto aqui num pontozinho desse. Coloca ela aqui mais embaixo. Fica melhor. Mais visível. Então, aqui também, nesse pontozinho aqui. Pronto. Pronto, aqui, tá? Vou colocar aqui, eu vou baixar esse aqui também, certo? Vamos lá, eu vou fazer com vocês. Eu vou adiantar aqui o vídeo na edição. Deixar ele mais um pouco acelerado. Nessa carreirinha aqui de baixo. Pronto.
tá aqui, ó. Tô medindo por essa carreira aqui, ó. Tá vendo? Fica bem atenta a isso. E eu vou pegar o meu fio aqui, tá? Vou pegar o meu fio e vou colocar na agulha de tapeceiro. Eu vou fazer uma costura simples. Eu vou pegar de forma aleatória, tá? Não vou medir, não. Tá? Vou pegar mais ou menos um pouco mais de 1 metro. Eu acho que dá pra fazer as 2 alças. Olha só, como a linha é da mesma cor, a gente vai fazer costura de baixo e cima, um zigue-zaguezinho, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, por trás. Sim, uma coisa interessante, a gente tem que olhar se a gente tá botando no lado certo, né? É. Tem que ser pro lado direito, né? O meu avesso tá aqui. Então, eu estou certa. Eu esqueci de olhar esse detalhe. Vocês, por favor, não esqueçam, tá? Tem que ser no lado certo. Eu vou deixar um pedaço de fio aqui dentro, certo? E vou ajustar, né? No lugar certo, porque ele não corra, certo? E vou fazer o seguinte, igual a gente fez na costura da alça. Frente e trás, tá? Aqui é uma costura simples mesmo. Você vai aqui atrás, sai aqui nesse ponto, né? Você vem, pega no próximo ponto. Vai puxando. Eu vou fazer esse lado com vocês, pra não ter nenhuma dúvida. Aí eu volto no ponto. É como se fosse um ponto atrás, né? Vai achando. Eita, deu errado aqui. Pronto, gente, vocês viram aqui, eu costurei, certo? Tá bem fixo assim aqui, ó, tá vendo? Costurei aqui ao redor, aqui atrás eu tenho um nó, certo? E queimei 2 nós e queimei as 2 pontinhas, tá? Agora eu vou fazer o mesmo processo aqui desse outro lado, certo? Quando eu for colocar a alça desse lado, eu venho aqui com vocês. Agora temos a bolsa toda praticamente pronta. Já coloquei as minhas alças, mas ela ainda continua aberta. E eu tenho 2 coisas pra fazer. Primeiro vai ser estruturar o fundo da bolsa e as laterais da bolsa. E também vamos colocar o fundo, tá? Todas as minhas bolsas, elas são forradas, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Pra finalizar o crochê em si, a gente vai virar a peça pelo avesso, certo? Vai virar pelo avesso, vai juntar aqui direitinho, ponta com ponta. Vamos pegar a própria linha que fizemos a bolsa, na agulha de tapeceiro, certo? E vamos fazendo ponto de zigue-zague para fechar aqui, certo? Fechou até aqui, a gente vai... Eu vou mostrar o passo a passo, mas ela vai ficar assim. E fechamos aqui o fundo. Mas antes de fecharmos, eu vou tirar a medida do forro, tá? O forro é muito importante que seja agora, para facilitar nosso trabalho. Quando a bolsa já estiver fechada, pode fazer? Pode. Mas, vai ficar mais dificultoso. Aqui a gente vai pegar o tecido, certo? Existem 2 formas. Ou a gente abre o tecido. Deixa eu limpar, tirar mais aqui as coisas. Ou a gente abre o tecido. Deixa o tecido aqui reto, tá? Eu vou fazer aqui da pontinha. Abre todo o tecido que você tenha. Bem direitinho. Um jeito mais fácil, tá, gente? Ou você deixa o tecido dobrado e corta a bolsa. Deixa o tecido dobrado e corta a bolsa assim, né? Imitando aqui as laterais. Ou você abre a bolsa por completo, certo? Por completo, deixando um centímetro, mais ou menos, um dedinho. Eu gosto de deixar um dedinho porque dá pra gente virar melhor. Cortar ao redor, todo ao redor, certo? E faz. Como o meu espaço aqui é pequeno pra vocês verem a bolsa toda, eu vou deixar ele dobrado, tá? Vou deixar o tecido dobrado. Porque o meu espaço aqui, ele se torna, de filmagem, ele tá menor, tá? Então, eu vou encontrando aqui um espaço
que não fique muito, que eu não perca muito o tecido, certo? Deixa eu ver se dá. Vou pegar a bolsa dobrada na parte dobrada, tá? Ó, vocês estão vendo que aqui ele tá dobrado e tá igualzinho, tá? Tô deixando uma margenzinha aqui. E aqui é simples. Eu gosto de forrar as bolsas, independente do ponto, tá? Eu acho que isso confere mais elegância à bolsa, né? Valoriza mais também. Então, eu sempre faço. Eu tô fazendo aqui com mais cuidado porque minha mão tá batendo no tripé. Pronto. Viro as alças, tá? Deixa eu botar isso aqui pra cá pra não ficar tirando a bolsa do lugar. E aqui eu já vi mais ou menos. E venho reto, tá? Deixa eu fazer aqui do lado também. Pronto. Tirei o forro pra bolsa. Vamos só conferir aqui, né? Ó. A bolsinha tá aqui. A bolsa não, o forro tá aqui, tá? E a bolsa aqui, ok? Bem igualzinho, bem direitinho. Aí é só fazer a costura. Que será o nosso próximo passo. Agora, a gente vai pegar a bolsa. E como eu sei que eu quero uma bolsa estruturada, por que eu sei que eu quero uma bolsa estruturada? Vê, ela vai ficar mais ou menos assim, né? No fundo, fechada, ela tá mole, tá? Inicialmente eu pensei em colocar aqui, aí eu vou fazer o teste, eu não vou colocar na lateral, eu vou colocar primeiro no fundo, que eu tenho certeza que eu vou colocar independentemente, eu vou colocar no fundo, vou fechar as laterais da bolsa para depois ver onde eu vou posicionar a lateral, tá? Onde eu vou posicionar. Acredito que vai ser no meio, tá? Porque veja que isso aqui é mais fino do que quando juntar esses dois lados, tá vendo? Da lateral. E eu quero ver se vai funcionar. Ou se eu vou ter que cortar um tamanho assim, do mesmo tamanho que tá aqui, tá? Então, como é a primeira vez que fiz essa peça, eu tenho que fazer esse teste primeiro. Mas independente do teste, eu sei que no fundo eu vou estruturar. Então, eu vou pegar uma agulha normal, certo? Uma agulha de costura. Deixa eu achar a minha aqui. Uma agulha de costura que você tenha aí. Eu vou pegar essa aqui que é um pouquinho mais grossa. Uma agulha de costura. Você vai procurar uma linha. A cor é irrelevante, tá, gente? Eu vou pegar essa linha aqui, porque vai ficar mais fácil de vocês verem na hora que eu fizer a costura, tá? Mas aí, se você tiver uma linha bem próxima da cor da bolsa, é melhor, tá certo? Fica um acabamento mais harmonioso, né? Apesar que ninguém vai ver, tá? Isso aqui é a estrutura da bolsa, vai ficar entre o forro e a bolsa. Então, a menos que a pessoa vá tirar o forro pra olhar como foi feito. Aí ela vai ver a cor da linha, mas fora isso, não. O que é que vamos fazer? Eu vou pegar duas perninhas aqui, certo? Vou dar um nó pra garantir, né, que não saia. Fiz um nó, ok? Vou pegar aqui, vou alinhar aqui certinho, tá? Vou pegar só nas perninhas, é uma costura simples, pegar só nas perninhas de cima, entrando no fio mesmo, e vou fazendo assim, tá? Vou pegando o fio, não esquece de ajustar a linha, tá? Vou pegando o fio e vou pegando o quadradinho, certo? Vou pegando a tela e vou puxando. Tem cuidado só pra não passar pra parte de trás. E vai. Dá certo, tá, gente? Dá bem certo. Eu fiz aqui bem... Acho que eu vou tirar mais um quadradinho aqui. Tá, gente? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Como eu disse, é crochê na real, tá? Eu vou tirar esse coisinho aqui. Vou tirar uma carreirinha, porque eu tô achando ele muito próximo dos pontos aqui, ó, tá? Porque a gente vai fazer a costura. Pronto, assim vai ficar melhor, tá? Como a linha é flexível, quando a gente vai ajustando aqui, ó, ele tá dando, ele puxa, tá vendo? Aí, ó, vai. Em algum momento a gente vai dar um nozinho, certo? Deixa ele bem próximo, bem firme e dá um nozinho. Por quê? Porque isso ajuda na fixação, tá certo? Aí deu um nozinho ali. Quando chegar mais ou menos no final aqui, eu vou dar outro nozinho pra me ajudar. Não é porque tem que dar um nó, é porque ajuda na fixação da linha, tá? Vou vir aqui, bonitinho. Bonito. Pronto. É só uma costura simples. O único cuidado aqui é deixar a linha firme e não ultrapassar pro lado do direito, tá? Acabei de fazer mais um nó, vou virar a peça e vou continuar fazendo essa costura, não tem mistério. Vou continuar fazendo essa costura até chegar aqui, que foi onde eu comecei, tá? Eu vou fazer essa costura aqui ao redor e venho com vocês.
Pronto, forro da bolsa costurado. Agora a gente vai virar ainda direito com direito. Vai alinhar aqui. Vai ficar um pouquinho já larguinho aqui, mas não tem problema. A gente vai alinhar, eu vou alinhar daqui, tá, gente? Do primeiro ponto até chegar aqui, eu vou costurar de carreiras de ida e volta aqui por cima mesmo, tá? Porque a gente tá no avesso e não vai mostrar a costura. Do outro lado vai mostrar a costura bem harmoniosa. Então, eu vou costurar aqui esse lado e depois fazer essa costura aqui, fechando, tá? Então, vamos lá, eu vou deixar um espaço, vou pegar a linha aqui, que ainda tem na agulha. Eu não tirei Deixa eu encontrar aqui o primeiro ponto. Tá aqui o primeiro ponto. Primeiro ponto, eu vou pegar nas duas alcinhas daquele ponto caranguejo inicial que a gente fez aqui. Tá? Vou pegar nas duas pra ficar bem reforçado. Nas duas alcinhas, nos dois pontos. Vamos ver pra não entrar. A gente vai pegar pelas alcinhas, tendo cuidado pra não entrar no ponto. Dentro do fio, aliás. Porque senão ele não deixa a gente passar. Eu vou colocar o fio aqui no meio pra eu já ir arrematando, tá? E aqui, ó, tô aqui desse lado, eu vou passar pra cá. No próximo ponto. Aqui e aqui. Vou enfiando aqui até encontrar do outro lado, achei. Ó, deixa bem apertado, tá? Aí, de novo, vou passar pro outro lado. Vou encontrar aqui o espaçozinho do ponto. E vou puxar, tá? Cuidando sempre pra dar uma apertada no ponto. Tá? Pra não ficar aquela coisa solta. Fica mais justinho. Ó, entrei no fio de novo. Tem que ser dentro, isso. Dentro do espaço do ponto. Sem ser entrando dentro, quando eu digo dentro do fio, é entrando assim, no meio do fio. Porque o espaço é pequeno, aí não consegue passar a agulha. Pronto. Eu vou fazendo e vou apertando o ponto até chegar aqui no final. Ó, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Cheguei no final, tá vendo? Fiz toda a costura da bolsa. E aqui eu tenho um fio minúsculo. Porque eu não peguei, não tirei outro fio, continuei com o fio que eu tinha costurado as alças, tá? Então aqui, ó, deixa eu te ensinar uma coisa. Você já apertou tudo, né? Aqui, ficou esse restinho de fio, você vai passar aqui normal, ele vai sair, não tem problema. Você vai ajustando ele, tá? Confere se tá tudo direitinho, ajustou. E aqui mesmo você puxa ele, certo? Dá uma cortadazinha pra facilitar. Já puxa assim de lado. Eu vou só cortar, se você quiser não cortar, você não corta, tá? Eu vou cortar só pra ficar aqui mais próximo. O arremate, né? Eu vou queimar aqui a ponta, ó. Eu já tô do lado avesso mesmo, eu colo aqui, tá? E já ficou como é o nome? Escondido a peça assim, a linha aqui, né? O fio. Aqui eu vou, tá vendo que quando a gente faz a costura que dobra, ele já fica aqui igualzinho. E aqui só você continuar com a mesma costura que você fez aqui e fecha a bolsa. Mas vamos ver como é que tá aqui do lado, tá? Vamos matar essa curiosidade. Ó, do lado ficou assim, tá vendo? A gente sabe que tem uma emenda, mas ela ficou uma emenda como se fosse embutida, tá? Aqui, ó, tá vendo? E aqui, como a bolsa tá estruturada no fundo, ela já deu uma valorizadazinha aqui, ó, tá vendo? Já deu uma estrutura bem legal, ó. Aqui você tá vendo bem. Agora eu vou fazer o mesmo processo aqui do lado. Vou botar pelo avesso. Vamos virar logo pra gente não esquecer. Botar pelo avesso, costurar, certo? E depois emendar aqui no fundo, ok? Pronto, temos aqui a nossa bolsa estruturada. Eu mudei um pouco, ó, costurei aqui no fundo, vocês viram? E essa aqui era pra vir pra lateral. Só que, mais uma vez, a primeira vez que eu faço essa bolsa aí, quando eu virei do lado direito, eu percebi que a lateral ficou bem estruturada. Ó, por aqui você já vê. E aqui ficou um pouco mais mole, né? Então, por dois motivos. Aqui a gente vai ter o fecho. Então, pra que essa parte fique mais durinha, pra pegar e abrir, eu resolvi colocar aqui, tá? Então, a lateral que eu ia colocar aqui do lado, a pecinha, né, eu coloquei aqui bem no meio das alças, tá? Costurei igual eu fiz no fundo. Agora eu vou desvirar, né? Colocar o lado certo. A bolsa já está 98% pronta. O que é que vai faltar aqui nessa bolsa ainda? Ó, o que vai faltar vai ser o forro, que ela está faltando. É o forro. Veja que ela está aqui, ó, tá vendo? Toda bonitinha. Deixa eu ajeitar aqui. Ó, ela ficou bem durinha, tá vendo? Bem durinha. Do jeito que eu gostei, tá? E aqui, certo? Pra ficar mais resistente até pra abrir, eu coloquei aqui, tá? Aqui vai o fecho, né? Fecho imantado, mas primeiro a gente tem que colocar o forro. O forro nós já cortamos, está aqui. Então, eu vou mostrar a vocês como é que a gente faz. A gente vai fazer da mesma forma que a gente fez na bolsa. A gente vai lá na máquina, vai costurar com o direito, tá vendo? O direito pra dentro, certo? A gente vai costurar aqui da lateral, certo? Depois que a gente costura, a gente vai virar assim o fundo, né? Pra costurar aqui no fundo, pra ficar bem... Vai ficar a mesma costura, tá? Vai ficar aqui virado e a gente vai fazer isso também na outra lateral. Vai costurar dos lados, certo? E depois vai abrir aqui e costurar o fundo. Depois que a gente costurar isso aqui, a gente vai ter um saco do mesmo formato que da bolsa e a gente vai fazer a costura aqui, tá? Então, eu vou pra máquina, vou fazer essa costura e venho com vocês. Forro costurado, olha só. Deixa eu mostrar pra vocês. Como é uma malha, isso aqui não desfia, tá? Então, eu costurei aqui do lado, depois eu fechei e costurei aqui. Lembrando que vocês podem fazer isso tanto na costura à mão quanto na máquina. Eu acho mais rápido e até mesmo mais seguro na máquina, tá? Então, aqui, ó, se você não tiver a máquina também, não tem problema, pode fazer à mão. Aqui, lembra daqueles 1 centímetro que a gente deixou? A gente vai fazer assim.
A gente vai dobrando, certo? Eu vou começar aqui pela lateral, é melhor. Aqui, ó. Coloca a costura na costura do forro com a costura da lateral, certo? E vai... Deixa eu colocar aqui. Coloca a costura com costura aqui, tá? Dá aquela dobrinha de 1 centímetro que a gente deixou. Eu vou botar os prendedores aqui pra vocês visualizarem, tá? Melhor. Venho pro outro lado, também com aquela dobrazinha da costura. E vou vir colocar aqui no meio na costura, tá? Coloquei aqui costura com costura. Coloco o meu prendedorzinho aqui, tá? E aí, a gente vai fazendo... Eu vou colocar o prendedor pra vocês. É mais seguro e também pra vocês visualizarem, tá? E vai segurando aqui. Chegou aqui na quina, vocês vão ter que ter cuidado, porque vai ter que ter 2 tipos de dobra, né? O da lateral, o final da lateral e o início dessa partezinha aqui da horizontal, né? Aqui, ó, vai dobrando e vai colocando. Lateral novamente, então dobra e dobra de novo e vai encaixando. Deixa eu começar aqui de lá, a lateral é melhor. A gente vai fazer por toda a volta da bolsa aqui, tá? Prender, e depois é só fazer a costura. Pronto, gente, a bolsa já está toda com os marcadores aqui, os fixadores. E agora a gente vai fazer a costura. Eu vou fazer um pouco aqui com vocês. Não tem segredo, certo? Não tem mistério. Eu tô aqui com agulha de costura fina, certo? 2 pernas de linha, tá? Eu dobrei 2 vezes, botei um nozinho aqui. E a cor mais próxima aqui do forro, certo? Poderia ser de outra cor, mas prefiro colocar assim, tá? Apesar que não vai mostrar muito, mas eu prefiro. Ó, puxo aqui num ponto qualquer, deixo o nó aqui atrás. E vou vir bem próximo aqui de onde eu saí e coloco no crochê. Lembrando de não ultrapassar pra vir aqui pro outro lado, tá? Sempre pegando de maneira superficial. Veja que eu coloquei o ponto aqui, a gente não tá nem vendo onde foi. Aí eu volto novamente, aqui por trás. O ponto tá aqui, mais ou menos. Então eu volto mais ou menos próximo por dentro, certo? Tendo cuidado de ficar mais ou menos na mesma linha, certo? Pra não ficar mostrando um ponto desorganizado, é mais questão de organização. Venho mais próximo e puxo novamente, tá? Ó, com o passar do trabalho, vocês vão percebendo onde tá o ponto. Aqui, ó. Tem um aqui e o outro aqui do lado, tá? Eu vou puxar a linha para que não fique nenhuma sobrinha, ó, tá aqui. Eu volto novamente por dentro, já aproveitando e pegando mais uma partezinha de fio e volto aqui. Como é meu tecido estampado, vai acontecer de chegar na linha, ó, uma parte da estampa. Como a gente tá fazendo bem pequeno, bem próximo o ponto, quase não vai mostrar, tá vendo? Vocês já estão conseguindo observar que tem um ponto aqui, 2, 3. Então, a costura desse forro, ele vai ser bem próximo, tá? Deixa eu pegar aqui um pouquinho de linha. Vai ser bem próximo ao outro, tá? Vai ter aqui, né, essa aberturinhazinha assim, ó. Mas a gente faz ele bem arrumadinho. Vocês estão vendo aqui, tá? Tô fazendo bem devagar para que vocês compreendam. Fechei mais um ponto. Olha ele aqui, ó. Dá uma ajustadazinha para não ficar nenhuma alça. E eles estão ficando assim, tá vendo? Ele tá sendo uma costura praticamente invisível. A minha sugestão é que você faça... A gente fica na ansiedade, né? Terminar a bolsa, né? Então, vocês façam a bolsa. No dia que você estiver mais tranquilo, que não tiver com pressa, aí você vem fazendo esse forro, tá? Normalmente eu faço, termino a bolsa e deixo ela ali em stand-by um pouquinho para depois vir fazer o forro, porque é realmente um processo de paciência, certo? Delicadeza. Porque se você for fazer na pressa aqui, vai pôr tudo a perder. Por quê? Porque você quer entregar um trabalho de qualidade, né? De excelência. Então, as pessoas normalmente olham os detalhes, né? E um bom acabamento faz toda a diferença na tua peça, né? Então, eu vou aqui com muita paciência, vou vir aqui costurando todo esse forrinho aqui. E assim que eu terminar, eu volto com vocês para vocês verem o resultado final, tá? Eu vou acelerar o vídeo para que não fique tão longo.